Oi, gente, tudo bom? Então, meu nome é Mahama e eu vim aqui dar algumas aulinhas de filosofia pro Anenzando. Mas bem, começando, a gente vai falar um pouquinho sobre o surgimento da filosofia e sobre os primeiros filósofos, que são os filósofos pré-socráticos. Mas, bem, antes da gente falar sobre o surgimento da filosofia em si, a gente tem que falar sobre o que é. Bem, pegando a etimologia, que é o estudo das palavras, nós conseguimos separar filosofia em dois termos. Philos, que em grego significa amor e respeito, e sofia, que no caso é conhecimento e sabedoria. Juntando isso, dá amor pela sabedoria. Mas tá, Mahama, o que isso devia significar? Eu ainda não entendi. Bem, pegando o conceito mais prático do que é filosofia, é basicamente uma atividade para você entender a nossa realidade e a nossa existência utilizando conhecimentos mais racionais e mais lógicos que vão além de crenças, sensos comuns e religião. Tentando usar mais hipóteses, mais teorias. É como se você começasse a falar, tá, a minha avó me diz que quando eu tomo banho depois que eu como, eu vou passar mal. Mas por que isso vai acontecer? Se você perguntar pra ela, ela não vai saber, porque é um senso comum, ela aprendeu desde sempre. Só que o ato do filósofo é ele tentar descobrir o porquê, começar a negar todos esses dogmas impostos pra ele e pensar fora da caixinha, por assim dizer. Mas ok. Então, onde que ela surgiu? Ela surgiu na Grécia, no século 6 ou 7 a.C., mais ou menos. Antes disso, a Grécia Antiga, no século 5 a.C., é importante lembrar que é antes de Cristo, era dominada pela religião deles, que hoje a gente conhece como mitologia grega. Lá, a mitologia é uma crença politeísta, ou seja, que acreditava em várias entidades, como deuses olimpianos, titãs e monstros. E ela era utilizada para explicar tudo. Era o surgimento do homem, eram as estações do ano e todos os fenômenos da natureza em geral. Então, por exemplo, se estava tendo uma tempestade muito ruim, era porque Deus estava bravo com alguma coisa. Ou se a estação do ano mudou, é porque um deus raptou a deusa da primavera, por exemplo. Mas ok. Tudo isso, todos esses mitos e crenças eram muito presentes lá e era o que basicamente determinava toda a sociedade. E isso tudo era passado através da tradição oral, ou seja, de pai para filho, em praças, escolas e tudo mais. Era uma tradição de fala, as pessoas conversavam. Só que depois de um tempo, essa fala ela acabou se transformando no escrito e vieram as epopeias. Epopeia é um gênero literário de uma poesia épica que é narrativa, é um texto geralmente muito longo que conta a história de um herói e de seus gloriosos feitos. Quem contavam e quem escrevia esses poemas eram os rapsodos. Os rapsodos que a gente mais conhece são Homero e Hesíodo. Homero até hoje a gente não sabe se existiu ou se foram vários autores que acabaram usando esse nome, mas basicamente ele escreveu duas grandíssimas obras que são a Ilíada e a Odisseia. A Ilíada, com certeza, todo mundo já ouviu falar da história, que é aquela de Helena, Paris, Aquiles e a Guerra de Troia. Enquanto Odisseia conta a história de Odisseu, ou Ulisses, que era um homem que batalhou na Guerra de Troia e estava tentando voltar para casa e ficou 10 anos perdido no mar. Inclusive, esse filme, essa imagem aqui é do filme A Odisseia, que é baseado no livro de Homero. E aqui, esse cara de um olho só é um ciclope polifemo, que Odisseu encontra em uma das suas viagens. Eu considero muito vocês assistirem esse filme, é ótimo, embora meio velho. Mas depois vem Hesíodo. Hesíodo, ele deixou de contar essas histórias, assim, pessoais, e começou a escrever também as próprias opiniões. E de lá, ele escreveu a Teogônia. Teogônia foi esse livro que contava a história dos deuses, a criação dos deuses. E para os gregos, a Teogônia, que é a criação dos gregos, era a mesma coisa que a Cosmogônia, que era a criação do universo. Para eles, assim, contando bem por cima, existia o caos, e do caos nasceu uma deusa, a Gaia, que é a Terra. E aí Gaia acabou
se relacionando com Urano, que era o céu, e teve vários filhos, e foi assim que tudo foi criado. Inclusive, basicamente, o universo. Mas depois a gente vê que as coisas mudam. Agora, isso a gente pode falar sobre a desmistificação. Era uma grande parte da cultura deles e era muito fantasiosa. Era uma coisa muito mágica e era tudo apenas fé. Então, alguns fatores que a gente vai comentar mais tarde fizeram com que algumas pessoas na Grécia aos poucos começassem a duvidar desse conhecimento e começassem a pensar em novas possibilidades para explicar o universo. E foi assim, dessa mentalidade, que acabou chegando na argumentação e começou a se priorizar a capacidade de convencer o outro com base na razão, que é o Logos. O Logos, basicamente, é a razão, porém, a gente não pode esquecer que mais pra frente, na filosofia, ela vai ser usado com outro significado, em outro contexto, mas agora, no surgimento da filosofia e com os filósofos pré-socráticos, é sobre a razão e sobre a capacidade de racionalização individual, a fala objetiva, clara e ordenada. Ok? Então, basicamente, nesse período, o pensamento grego ele foi abandonando a crença, que é uma consciência mítica, para assumir a lógica que poderia ser explicada pelo ser humano, que é a consciência filosófica. Agora, como eu citei, existiam alguns motivos pelos quais as pessoas começaram a pensar isso, e se deve ao contexto histórico. Bem, as pessoas acham que a filosofia ela surgiu a partir de um milagre grego, mas não foi bem assim. No período arcaico, as pessoas começaram a questionar os dogmas, começaram a relativizar o pensamento e a mistificação. Tudo isso foi meio questionado por uma série de contextos. A primeira foi por conta do comércio, das navegações e da diversidade cultural. Basicamente, por conta da localização da Grécia, que era extremamente estratégica, e da construção naval deles, que era bem avançada para a época, a sociedade grega acabou se tornando um centro de comércio muito importante naquela região, e também uma potência marítima. Com isso, os gregos acabaram tendo muito contato com outras civilizações e outras culturas, e essa diversidade de pessoas fizeram com que a mente deles aos poucos foram se abrindo e pensando: se essas pessoas pensam diferente, então por que eu acho que eu tô certo? Depois, a gente pode citar sobre a escrita alfabética e sobre a invenção do calendário. Basicamente, o surgimento da escrita alfabética foi a criação do alfabeto alfa, beta, gama, aquelas letras que a gente conhece, que são bem famosas aqui. Era uma tecnologia muito importante. Por quê? A escrita em ideograma, que era em desenho, por exemplo, tipo o desenho das cavernas, tá muito ligada a uma cultura inconsciente, que é basicamente você vê aquilo e você representa. Não tem muita complexidade. Agora, quando você relaciona letras a fonemas, fonema é o som que forma a palavra. Isso te estimula o pensamento crítico e faz com que a misticidade fosse mais abandonada. Enquanto isso, a invenção do calendário fez com que a regularidade de alguns eventos fosse reconhecida. Então, alguns eventos, tipo a estação do ano, foi desmistificando, porque eles viam que tinha uma regularidade, eles tentavam achar um padrão e acabavam descobrindo. Agora, as responsabilidades do clima saíram dos deuses e passaram a ficar na mão dos matemáticos e dos astrônomos que faziam as previsões baseadas nos cálculos. Sobre o surgimento da moeda, da lei escrita e da fundação da polis. Basicamente, o comércio do escambo, que é basicamente troca direta de produto, arroz por trigo, exigia pouca imaginação, era só uma troca, tipo, me dá uma galinha por um trigo. Agora, as trocas com moeda, com a invenção dessa moeda, fez com que o usuário ele tivesse que perceber uma quantidade de produtos que era equivalente a uma quantidade específica de moedas, e isso determinava muito raciocínio. Sobre a relação às leis escritas, elas foram responsáveis pelo acesso das pessoas ricas, dos comerciantes, no poder, e posteriormente isso fez com que uma nova ordem fosse criada, que é a democracia. Abrindo um parênteses bem grande para lembrar que a democracia grega não incluía todo mundo, porque
sim, todos os cidadãos poderiam votar e tudo mais, mas eles excluíam praticamente metade das pessoas que viviam na Grécia como cidadãos. Então, assim, só gente rica, de nobreza ou comerciante, burguês, conseguia esse status de cidadão. Mas, enfim, todas essas reformas que a gente teve na legislação ocorreram e fundaram a polis grega como uma nova base. Então, elas aboliam a hierarquia fundada como poder aristocrático e expressavam um ideal mais igualitário. Não é tão igualitário, mas para a época era uma coisa muito grande. Então, eles buscavam uma igualdade perante a lei e o direito à palavra na Assembleia, e nascia então o conceito de cidadania. E esse ambiente dessa polis, que tinha todo esse pensamento, ele estimulava muito o debate, em praça pública principalmente, e fazia nascer então a política e o cidadão. As decisões, elas não emanavam mais dos deuses, não eram mais os deuses que decidiam seu futuro, mas sim as próprias pessoas que estavam lá naquela polis falando. Inclusive, tem um termo muito importante que é o ócio grego. Hoje, ócio pra gente é tipo, preguiça, tempo livre, é uma coisa ruim, a gente não gosta de estar ocioso, é uma coisa ruim na nossa sociedade. Porém, para os gregos era uma coisa boa, porque ócio para eles era um período contemplativo, o que leva ao desenvolvimento da razão. Basicamente, a população grega ela passou a necessitar de explicações melhores com tudo isso que aconteceu. Já não bastava mais falar que o deus estava bravo e aí começou a chover. Não, eles precisavam de mais. Então, o cidadão grego, ele começou uma tradição de não trabalhar e ficar em ócio nas praças públicas, pensando e filosofando, deixando o trabalho para os escravos e para os estrangeiros. Então, eles começaram a contemplar a natureza e buscou uma relação de causalidade. O que é causalidade? É uma relação de causa e efeito. Tipo, o que causa isso? Isso causa isso, que causa aquilo. Então, agora, a natureza, que era antes entendia como caos, agora se encontrava ordenada pela razão humana. Então, basicamente, isso é a história do surgimento da filosofia. Mas, ok. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre os primeiros filósofos e como tudo aconteceu. Primeiro, a gente tem que estabelecer que os filósofos pré-socráticos, que eles vieram antes de Sócrates, eles eram conhecidos como naturalistas. O que significa ser um filósofo naturalista? Significava que eles acreditavam que a realidade se baseava a partir da natureza. Physis, que significa physis, natureza, física, eram os filósofos daquela época. Eles surgiram no final do período arcaico e ela contrastava muito com o pensamento mítico. Eles abandonaram a ideia de nascimento do mundo pelos deuses e começaram a pensar pela cosmologia. Lembra que antes era cosmogônia? Gônia, que vem de criação, uma coisa mais religiosa, e agora é cosmologia, que é o surgimento através da lógica. Então, eles tinham também um termo que chamava arché, que é o princípio de tudo. Eles acreditavam que o universo ele tinha sido criado por um único ou por vários princípios. A primeira escola é a escola jônica, ou os jônios. Para eles, tudo é um. Tales de Mileto foi o primeiro filósofo existente. Ele é considerado o pai da filosofia. E você deve conhecer o nome dele na matemática, porque ele criou o Teorema de Tales, aquele negócio de triângulo que ninguém gosta de fazer. Mas enfim, ele acreditava que tudo foi criado por água. Por quê? Ele viajava muito e ele conhecia muito de perto as enchentes do Rio Nilo. Então, ele intuía que a água ela devia ser o princípio de tudo, por ele estar ligado à vida, à germinação, ao crescimento, mas também está ligado à decomposição e à putrefação. Ou seja, estava ligado a tudo que envolvia a vida, desde o estágio de nascimento até o estágio de morte. Ele achava que a água era tipo um deus inteligente e concluiu que todas as coisas estão cheias de deuses, logo tudo está cheio de água. Agora, bem, Anaximandro, ele já se aprofundou um pouco e já desenvolveu mais
porque ele acreditava que tudo foi criado a partir de um conceito chamado Apeiron. Acho que não sei como se pronuncia, mas é isso que está escrito na tela ali. Ele era um discípulo de Tales e para ele não existiria uma coisa determinada pelos nossos sentidos. Não era como a água que a gente conseguiria ver e tocar e sentir, mas sim uma coisa mais de pensamento. Apeiron no grego significa indeterminado, ilimitado. Ele basicamente diz: de onde as coisas têm seu nascimento, ali devem ir ao fundo, segundo a necessidade, pois têm que pagar penitência e serem julgadas por suas injustiças conforme a ordem do tempo. Basicamente, ele falava que tem uma força ordenadora que é ilimitada, e esse ilimitado é o princípio de tudo. Já Anaxímenes, ele acreditava que o ar tinha criado todo o universo. A archê dele era o ar. Mas a gente não pode considerar ar só como aquilo que a gente respira. Na verdade, para o termo grego pneuma, que é ar, ele também significava respiração, tipo sopro de vida e espírito. Então ele falava: como nossa alma, que é ar, nos mantém unidos, assim o espírito e o ar mantêm unido também o mundo inteiro. Espírito e ar significam a mesma coisa. Ou seja, assim como nossa alma é ar, então tudo no universo também seria ar, porque ar é espírito para eles. Agora, Heráclito é talvez um dos mais importantes e o que mais vai cair no Enem, que é o cara do fogo. Para ele, o fogo significava movimento. Então, ele não rejeitava as contradições no mundo e ele queria apreender a realidade da mudança. Para ele, o ser, a pessoa e o universo é todo múltiplo e ele é constituído de oposições internas. Ou seja, para ele, o que mantém o fluxo do movimento, o que mantém as coisas existindo, não é o surgimento de novos seres, não é o nascimento, mas sim a luta dos contrários, que é dessa luta que vai nascer uma harmonia. Ele diz que nada permanece, nada é permanente a não ser a mudança. Uma das frases mais famosas que sempre cai em questão é: ninguém entra em um mesmo rio uma segunda vez, porque quando isso acontece, já não se é o mesmo, assim como as águas que já serão outras. Então, se você tem que lembrar Heráclito, você pensa: movimento, as coisas não permanecem nunca, ok? Eu trouxe essa tirinha aqui falando que a essência de todas as coisas é água e... Não, Thales, a essência é o amor, tá ligado? Enfim, só uma besteirinha pra descontrair. Agora vem os eleatas. Os eleatas, eles são meio que o contrário de Heráclito. Parmênides diz que tudo vem do ser. O ser, ele é imóvel, infinito, imutável e perfeito. Basicamente... ele acredita que nada muda. Ele é tipo o contrário total de Heráclito e que tudo é imutável. Claro, ele não nega que as coisas mudam e existe movimento, mas ele diz que o que a gente vê é um mundo sensível, enquanto as coisas realmente só existem no mundo inteligível, que é onde elas são estáticas. Vou pegar um exemplo assim bem superficial de uma televisão. Você vê a imagem se movimentando, o cenário, você vê cores, mas aquilo é falso. Aquela coisa não tá lá de verdade. E a sua TV, ela pode ser de péssima qualidade e mostrar chiados, ou ela tá com uma cor diferente, você tá vendo com um filtro. Então, aquilo não é realidade. Quando você vai no estúdio de TV ao vivo, aquilo é tudo estático, é inquestionável. Então pensa na imagem da sua televisão como um mundo sensível e o inteligível como o cenário que não muda, tá sempre lá estático. Agora temos Zenão. O Zenão, ele foi um discípulo de Parmênides e ele deu muitos exemplos sobre a imobilidade do ser. O principal exemplo que ele deu foi sobre Aquiles e a tartaruga. Ele basicamente afirma que Aquiles, que era o homem mais rápido no mundo, se ele apostasse uma corrida com uma tartaruga, que é o mais lento dos animais, e permitisse que essa tartaruga saísse na frente, Aquiles jamais conseguiria alcançá-la.
Isso porque toda vez que Aquiles percorre uma distância no espaço de tempo, a tartaruga já percorreu aquilo. Ou seja, a noção de movimento não existe. Acho que é meio difícil de entender esse conceito, mas basicamente mostra que o Aquiles aqui nessa imagem deu 100 metros de distância entre ele e a tartaruga. Só que enquanto a tartaruga vai andando um pouquinho, ele anda muito, mas ela continua andando. Então, ela consegue chegar na linha de chegada antes dele conseguir alcançar ela, embora ele seja muito rápido, porque, querendo ou não, já existia uma distância. Basicamente isso. E aí, Parmênides diz uma frase que pode ser confusa para muita gente, que é basicamente que o ser é e o não ser não é. E o que significa isso? Você já viu alguma coisa não existindo? Não, porque tudo que é alguma coisa, ela tem que existir. Logo, o ser que você pode... O ente, a coisa, ela tem que ser. E o não ser, ou seja, o nada, a não existência, ela não é. Porque você me concorda que se alguma coisa... se o não ser fosse alguma coisa, então ele seria algo, logo ele seria ser. Enfim, conceito confuso, mas basicamente isso. Todas as coisas têm que ser algo. Elas têm que existirem e elas não podem mudar, porque se elas mudam, acaba confundindo tudo. Então, é basicamente isso que eles pensam. O que se move sempre está no mesmo lugar. Eles são confusos, mas é isso. Agora sobre os pluralistas. Eles acreditam que, diferente dos jônios que acreditavam em só um princípio, tipo só água ou só fogo, eles acreditam que o mundo ele seja formado por mais. Para Empédocles, o universo ele é constituído de 4 elementos, que seria terra, água, fogo e ar. Mas tem um diferencial aí, que basicamente diz que tudo é uma mistura de raízes no mundo. E essas raízes, elas são os 4 elementos. Então, pensa, tipo, numa árvore, 4 raízes. E essas raízes, elas são movidas, elas se movimentam e tudo mais, a partir de uma única força, que é o amor. E elas são separadas pelo ódio. E essa separação e junção, amor e ódio, esse movimento faz com que o universo exista e se modifique com o tempo. Então, vamos lembrar, Empédocles, ele é contrário ao Parmênides, que acha que é tudo imóvel. Ele e Heráclito têm um pensamento mais parecido. Agora, Anaxágoras, ele acreditava que o princípio das coisas era formado por pequenas partículas que ele chamava de sementes. E essas sementes, por sua vez, elas são ordenadas por um princípio inteligente, uma inteligência cósmica e superior. Basicamente, tinha um Deus, não seria um Deus, seria uma inteligência mesmo. Uma inteligência universal que controlava essas sementes e fazia o universo existir. Por conta desse pensamento que é completamente contrário a tudo que eles ensinavam na época, ele foi preso e expulso. Ele diz, em todas as coisas há uma porção de nus, que é essa força inteligente, e há certas coisas no quais o nu está também. Então, basicamente isso. Certo? Agora a gente já tá acabando e a gente vai pros pitagóricos e pros atomistas. Eu acho que todo mundo aqui conhece o famoso Pitágoras, se não pela filosofia, pela geometria. Ele é o cara que criou aquela fórmula lá que ninguém gosta de fazer da geometria, mas salva muito nossas vidas. Mas enfim, Pitágoras, ele fala que todo o universo é constituído de números. Ou seja, número é harmonia.
Para ele, era um filósofo e matemático que foi nascido na cidade de Samos, em Pitágoras, e ele afirmava que os números eles foram os principais elementos de estudo e de reflexão dele. Ele achava que o número era o princípio de tudo e ele entendia esse número como algo abstrato, como uma harmonia e como as proporções, porque ele percebeu que existia uma proporção perfeita e ele via que cada coisa existente no mundo você poderia aplicar matemática. Por isso, ele até possui várias influências sobre Platão e ele acreditava muito nessa estrutura racional. Ele também foi responsável por chamar de amantes de conhecimento as pessoas que buscavam explicações racionais para a realidade, que ele que deu o nome de filosofia para filosofia. Embora Tales tenha sido o primeiro filósofo, foi Pitágoras que cunhou o termo. Agora, os atomistas. A gente aprende um pouquinho em química, mas os atomistas foram os primeiros a pensar em uma partícula menor e indivisível. Eles acreditavam que o elemento primordial eram os átomos. São partículas indivisíveis, que não foram criadas, indestrutíveis e imutáveis, que são tão minúsculas que não poderiam ser percebidas pelos nossos sentidos e apenas pelas nossas inteligências. Todos os átomos eles têm naturalmente essa capacidade de movimento, e para fundamentar essa teoria, ele criou também a hipótese do vazio. As coisas elas se geram aleatoriamente e se diferem pelas diferentes possibilidades de se agregarem dependendo do movimento e do vazio. Ou seja, era como uma grande mesa de bilhar e tem várias bolas dispostas. E aí quando uma bola se movimenta em direção à outra, elas se uniam e criavam alguma coisa. Só que essa criação ela depende de quais bolas vão se encontrar, como, quantas e o espaço vazio que está ao redor delas. Então era tudo muito aleatório, não existia destino para criar as coisas e só o acaso. É basicamente isso. Enfim, gente, foi isso. Desculpa essa aula gigante, mas eu falei acho que tudo que eu tinha para falar. Qualquer dúvida, deixem nos comentários. E eu também fiz uma apostila. Vocês podem depois ir conferir no link da bio do Instagram, com vários exercícios, tudo que eu falei aqui super bem explicado. Tem um resuminho lá também, se vocês quiserem pegar para decorar rapidão. E é isso, um beijo e até a próxima aula. Tchau, tchau!